Excelente dia a todos aqueles a quem os nossos vídeos serão direcionados. Eu sou a Camila Matos, discente do curso de Sociologia, e na atividade de mapa hoje nos foi proposto a gravação de uma aula com 3 temáticas. Eu decidi escolher a adesão da democracia pela população. Eu tô meio ruinzinha ainda da garganta, mas nós vamos fazer todo o possível para deixar bem bacana aqui o vídeo. Então, vamos começar lá a pegar bem pelo comecinho mesmo. Quando a gente fala de adesão à democracia pela população, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o que na verdade é democracia, né? E a minha primeira definição que vem à mente nesse sentido é uma frase de Abraham Lincoln, que ele fala o seguinte, que a democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. E todas as vezes, inclusive, que nós falamos em democracia, a gente sempre lembra que a palavra democracia, ela é muito invocada em discursos políticos, né? Quando as pessoas vão lá bradar que o povo quer mais democracia. Os políticos, inclusive, eles adoram qualificar, né, as suas ações como democráticas, justificando, inclusive, algumas atitudes autoritárias para defender-se, né? Para defender a democracia de algum inimigo. E pensando ainda no sentido de democracia, a gente tem que pensar que toda vez que a gente fala em democracia e ela tem uma definição bem múltipla, a gente pode falar a questão da presença da democracia não apenas nas eleições. Porque se a gente for pensar, por exemplo, durante as eleições, regimes autoritários e antidemocráticos, ditatoriais, eles são eleitos através das eleições. Então, o voto por si só, ele não supre toda essa questão, e algumas pessoas dirão, inclusive, que democracia é quando um grupo maioritário decide por alguma escolha, o que é verdade, né? Mas é importante a gente salientar que isso não define tudo. Outros ainda dizem, né, que é o governo do povo, o que também não é uma definição ali muito holística, né? Se a gente parar para pensar. Mas então, o que é democracia? A gente tem o artigo 1º da Constituição, que ela fala sobre democracia, sintetizando o Estado Democrático de Direito na Constituição de 88, como um Estado que deve reger-se por normas democráticas, assegurando a justiça social e fundada no princípio máximo da dignidade da pessoa humana. E como que a população pode aderir à democracia se a gente precisa juntar todos esses qualificantes de democracia para que as pessoas consigam entender, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de democracia, que ela não, infelizmente, ela não fica apenas na questão do voto, eu resolvi utilizar como exemplo, por exemplo, como o próprio engajamento político, né? Se o nosso agir político ele não se restringe somente ao voto, ou participar, por exemplo, de uma estrutura partidária e governamental, a gente precisa entender e se apoiar em que essa questão dos mecanismos políticos e institucionais do país, a gente precisa utilizá-los ao nosso favor. Então eu resolvi usar um exemplo que me coloca nesse lugar, porque a gente tem o costume de terceirizar, né? Porque a pessoa... Então vou me colocar aqui nessa situação. A minha maneira de demonstrar o meu, não apenas engajamento político, mas cobrar essas questões das demandas, das minhas demandas, das demandas do povo, porque se a gente pensar aqui a questão da demanda da população, hoje, 2021, 55% da população brasileira é negra. E nós ainda não somos a centralidade dos debates políticos, né, das questões políticas. Então, a minha maneira de encontrar poder levar as minhas demandas, as demandas da minha população até locais onde decisões políticas importantes são tomadas, é através do meu próprio trabalho. Eu atuo como conselheira municipal de saúde, representando uma ONG, que é o foco central do que a gente vai falar um pouquinho hoje. Eu represento a Rede de Mulheres Negras do Paraná, que é uma organização que não é governamental e ela foi fundada para reivindicar direitos da população negra, lutando
contra todo tipo de preconceito de classe, gênero e raça. E a nossa atuação procura justamente isso, buscar, né, as demandas das populações negras, que devem ser centrais, já que somos a maioria da população, até o direito, até o governo, né, para que as nossas demandas sejam ouvidas, para que a nossa voz seja ouvida. E de que maneira nós buscamos isso? Grande parte da nossa instituição, aliás, a nossa instituição toda é formada por mulheres de todo o estado, nas áreas da saúde, da educação, da promoção da igualdade racial, que é um tema que a gente, infelizmente, em 2021, mas a gente ainda precisa estar batendo nessa tecla, né? E falando um pouquinho a questão da ONG, que é um dos locais onde nós podemos buscar apoio, as ONGs, nós somos, né, seres políticos, e todas as nossas ações são políticas. Então, cada vez que um direito coletivo, ou o meu direito enquanto pessoa, ele não é ouvido, enquanto a minha voz não é ouvida, eu posso procurar, né, agir de maneira democrática, não apenas através do voto. Como que funciona ali a questão do voto? Se eu não posso estar eletivo para um cargo, eu preciso votar em alguém que possa levar as minhas demandas, já que democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. Então eu preciso, né, colocar como pessoa que vai levar meu voto até os locais onde essas decisões importantes são tomadas, alguém que pense para o povo e pelo povo. Então a questão da adesão política da população, ela tem que estar focada nessa questão, principalmente, né? Se eu não posso agir diretamente pelo meu voto, eu preciso eleger alguém que fale por mim. E se eu não posso estar nesse local partidário ou governamental, eu posso agir através, por exemplo, das ONGs, que vão levar as minhas demandas até aonde eu preciso ser ouvida. Então, acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer, como que funciona a adesão da política, da população para a política, para que a gente consiga enxergar a política como um lugar que precisa nos suprir, né? Nós precisamos ser centrais para a saúde, para a justiça, para a educação, e salientar a questão do voto, que é muito importante, levando em consideração principalmente o momento que a gente estava vivendo aí, estamos vivendo ainda, da pandemia. Nós temos um governo que se intitula de direita, que não ouve as nossas demandas, inclusive é um governo que está aí defendendo, inclusive, os movimentos anti-vacina, e a vacina é o que está nos conduzindo aí, graças a Deus, para o final da pandemia. Então, acho que era um pouquinho disso que eu queria trazer. Queria agradecer por esse espaço, desejar um final de dia muito bacana para todo mundo. E acho que era isso. Muito obrigada, até mais.